espera a próxima turma. Quando vai ser a próxima turma? Não sei. Ok? Bom, agora vamos para a parte mais importante, a parte de ouvir a palavra do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 21. Hoje, se eu não me engano, é o 7º dia. Semana passada eu falei que era o 5º, e na verdade era o 6º. Hoje é o 7º dia das parábolas de Jesus em Mateus. A gente não está falando sobre todas as parábolas, mas sobre algumas parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos lavradores maus. A parábola dos lavradores maus. Mateus 21, verso de número 33. Essa parábola, ela segue exatamente na sequência da parábola que nós vimos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre a parábola dos 2 filhos. E Jesus, ele fala então da parábola dos lavradores maus, na mesma sequência que ele havia falado da parábola dos 2 filhos. O contexto é o mesmo da semana passada. Então quem não assistiu na semana passada, vai lá e assista a pregação da semana passada para vocês entenderem o contexto. Mas bem rapidamente, qual era o contexto? O contexto era que Jesus estava tendo um diálogo com os judeus, os sacerdotes, os fariseus ali naquela ocasião. E os fariseus, ele repreende duramente os fariseus e a comunidade judaica que estava ali naquela ocasião, e ele conta a parábola dos 2 filhos, dizendo que um filho havia sido enviado para trabalhar na lavoura, no vinhedo do pai, e ele fala que vai e não vai, e o outro filho fala que não vai e vai. E aí Jesus diz que o filho que fala que não vai e vai, somos nós os gentios, e o filho que fala que vai e não vai fazer a vontade do pai, é a nação de Israel, o povo judeu, dizendo que eles haviam prometido que fariam a vontade de Deus e não fizeram, e já os gentios que não haviam feito promessa de que fariam a vontade de Deus, fazem, e que os publicanos e as prostitutas entrariam no reino de Deus antes que os sacerdotes, os fariseus, a comunidade de Israel naquela ocasião. Então ali Jesus está repreendendo os fariseus. E na sequência ele conta outra parábola. Ele vai dizer assim: agora ouçam outra parábola. No verso de número 33. Ou seja, ele conta uma e agora ele está contando outra parábola. Ou seja, é o mesmo evento. É uma sequência de narrativas. Então ele acaba de contar uma parábola, ele explica essa parábola e ele começa a contar outra parábola. Ele fala assim: agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber a sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono dessa terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão a sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E é maravilhosa de ver? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Amém? Então, essa parábola, ela vai falar sobre Jesus mais uma vez
tendo um diálogo com os fariseus, que era a comunidade religiosa, a seita judaica, mais respeitada naquele contexto, naquele tempo. E Jesus ele começa a contar uma parábola. Essa parábola que Jesus conta do vinhedo, a exemplo da outra também, que ele fala também do vinhedo, ele está falando aqui de um contexto que era muito claro para os israelitas na época, para as pessoas que ele estava se comunicando. A sociedade da época, a sociedade daquela região da Palestina, de Jerusalém, era uma sociedade agrícola. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viu um vinhedo. Eu nunca entrei num vinhedo. Já vi fotos, eu sei como que é, mas eu nunca entrei num vinhedo, não faz parte da minha realidade e da maioria de vocês também. Mas para eles era muito claro. Como que funcionava naquela época? Os grandes latifundiários, os donos de grandes terras, o camarada que ele tinha muita terra, o que ele fazia com aquela terra? Ele arrendava aquela terra para lavradores. E ele fazia o quê? Ele deixava que os lavradores pudessem fazer uso daquela terra, e ao fazer uso daquela terra, ele poderia cobrar mensalmente uma receita daquela terra, ou, como era mais comum, eles cobravam uma parte da produção daquela terra. Então a terra estava lá, ele arrendava. O que é o arrendamento? É uma permissão de uso daquela terra, daquele espaço, por um tempo determinado. A pessoa que está fazendo uso daquela terra, o arrendatário, ele não é o dono da terra, mas ele tem direito a usar a terra. E ele paga uma porcentagem para o dono da terra. Como que era isso geralmente? Geralmente ele pagava ali em torno de 25% ou mais de toda a produção, ou seja, ele usava a terra, ele plantava as uvas, ele colhia as uvas, e no momento da colheita então ele dava parte de toda essa produção para o dono da terra, como o arrendador, como pagamento do arrendamento daquela terra. Então eles tinham aquela prática, isso era comum. Quando Jesus está falando isso para aqueles fariseus e para aquela comunidade que estava ouvindo aquela parábola, aquilo é muito claro, que existia uma terra, então era um cenário comum, e essa terra ela havia sido arrendada, e os arrendatários eles faziam uso daquela terra. Só que quando os fariseus ouvem o começo dessa parábola, eles não sabem exatamente de quem Jesus está falando. E aí a gente vai ver que aqui existem alguns personagens. Primeiro a gente vai ver que existe o dono de uma propriedade. E esse dono da propriedade é Deus. Segundo, a gente vai ver que existe um vinhedo. E o vinhedo é a própria nação de Israel. O terceiro, a gente vai ver que existe ali um grupo de arrendatários, pessoas que tinham permissão naquela terra. E esses são os líderes judaicos, os sacerdotes, os líderes judaicos. E, em quarto, existe alguém que foi enviado pelo dono da terra, ou seja, por Deus, para cobrar os frutos daquela terra, que eram os profetas. E aí, existe um quinto personagem, que era o filho daquela terra. Ora, não é difícil da gente entender que se Deus é o dono da terra, o filho enviado para a terra não é outra pessoa senão Jesus, não é isso? Então, o filho do dono da terra é o próprio Jesus. Quem são as pessoas que foram enviadas para cobrar o fruto daquela terra, a receita daquela terra? Os profetas do Antigo Testamento. Eles foram as pessoas que foram enviadas para cobrar os frutos daquela terra. E quais eram esses frutos? A gente vai ler lá em Isaías capítulo 5, tem um verso que é uma canção. Olha o que diz Isaías capítulo 5, versículo 1, o cântico sobre o vinhedo do Senhor. Ele está em forma de poesia, era Deus falando com a nação de Israel de uma forma poética, um cântico que Deus havia composto para a nação de Israel. E aí ele vai dizer assim: agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas
fez um tanque de prensar. Quando você lê, e aí ele vai dizer assim, então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu ervas amargas. Aqui é do versículo 1 até o versículo 3. Quando você lê o começo desse cântico, parece um poema de amor, de Deus falando que ele plantou um vinhedo. Ele construiu um muro ao redor desse vinhedo. Ele colocou uma torre sobre esse vinhedo. Ele limpou as pedras e plantou aquele vinhedo. Então ele espera pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Aí ele vai dizer, agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Olha o que Deus está perguntando. Ele fala assim, eu dei a terra, eu preparei a terra, eu tirei as pedras, construí um muro sobre o vinhedo, uma torre de vigia, ou seja, o vinhedo estava protegido de qualquer ameaça externa, e aí ele planta as uvas e espera a colheita. Mas ao invés de uvas doces, esse vinhedo produziu uvas amargas. Uva amarga não serve para absolutamente nada. Ele não serve para comer e ele não serve para a produção de vinho. Uva amarga não serve para nada. E ele está dizendo, o que mais eu poderia ter feito pelo meu vinhedo? Julguem entre mim e meu vinhedo. Olha o que Jesus está falando para a nação de Israel. E ele vai dizer assim, agora lhes digo o que farei com o meu vinhedo. Removerei suas cercas, ou seja, sua proteção. Deixarei que seja destruído e derrubarei os seus muros. E deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ele. Olha o que Deus está dizendo. Esse vinhedo, que eu fiz tudo para que ele produzisse frutos e ele não produziu frutos bons, eu vou deixar que ele seja destruído. O que aconteceu com a nação de Israel? A nação de Israel, Deuteronômio, vai dizer que Deus faz uma promessa para a nação de Israel, e Deus fala para a nação de Israel, eis que põe diante de vós bênção e maldição. Se vocês forem fiéis a mim, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar o fruto da sua maçadeira, eu vou abençoar a sua colheita, não vai haver inimigo que possa resistir contra vocês, vocês estarão protegidos, seguros, serão prósperos, ou seja, as bênçãos decorrentes da obediência. Mas se vocês não me obedecerem, aí ele vai falar tudo o que vai acontecer com a nação de Israel, decorrente da desobediência a Deus. E essa desobediência resultaria em até uma destruição completa. Era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês estão seguros, vocês serão prósperos se me obedecerem, mas se vocês não me obedecerem, vocês serão deixados e entregues à própria sorte. Os inimigos de vocês triunfarão sobre vocês se vocês não me obedecerem. E ele vai terminar o verso 7 dizendo assim, a nação de Israel é o vinhedo do Senhor. Quem que é o vinhedo? Ele está dizendo, a nação de Israel é o vinhedo. Ele diz, a nação de Israel é o vinhedo do Senhor. E no versículo 7, quando ele diz que a nação de Israel é o vinhedo, ele vai dizer assim, o povo de Judá é seu jardim agradável. Aí existe um verso aqui no final, ele diz assim, ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. E no original, no hebraico, existe um trocadilho de palavras aqui, entre as palavras justiça e opressão, retidão e angústia. Justiça, no original, significa em hebraico, mishpat. E opressão significa mispash. Ou seja, uma palavra muito parecida, que de forma poética, Deus estava dizendo assim, eu esperei colher de vocês justiça, que era o fruto doce, mas vocês só me entregaram opressão, que era o fruto amargo. E mais uma vez Deus diz assim, eu esperava colher retidão, que era o fruto doce, mas vocês me entregaram angústia, gritos de angústia, que era o fruto amargo. E mais uma vez, de forma poética, retidão significa tissedaká, e gritos de angústia, tisseaká.
Ou seja, de forma poética, Deus estava repreendendo a nação de Israel, que era o vinhedo. Jesus usa essa mesma analogia, dizendo sobre o vinhedo de Deus, que era a nação de Israel, que não havia produzido frutos de justiça, frutos de retidão, frutos bons. As uvas não davam frutos doces, mas frutos amargos. E aí, quando ele diz que o dono da vinha, ele manda os seus profetas, os seus servos, para colher a sua parte, o que os arrendatários daquela vinha fazem? Eles matam os profetas, eles apedrejam os profetas, eles expulsam os profetas. E aí o que ele faz? Ele envia um grupo ainda maior, mais forte, para receber a parte dele naqueles frutos que Deus havia permitido. E é impressionante que a nação de Israel, desde Gênesis até Malaquias, vai dizer que a nação de Israel não era dona de nenhuma propriedade que havia em Israel. A propriedade, todas as propriedades de Israel eram do Senhor. Eles tinham permissão de uso. Deus havia dado aquelas terras. Quem está lendo a Bíblia vai ver várias vezes Deus falando a respeito do ano do jubileu. Se alguém vendesse a terra, ou seja, eu tenho permissão de uso sobre uma terra, ou teoricamente eu sou dono daquela terra, e eu comprei aquela terra de uma outra tribo. Depois de 50 anos, quando passa os 50 anos, aquela terra deve voltar para a família que é a dona original, porque aquela terra não pertence àquela pessoa que comprou, ele é apenas um arrendatário. Aquela terra pertence ao Senhor. Aquela terra pertencia ao Senhor. Isso a palavra de Deus vai dizer. Ou seja, Deus está dizendo assim, vocês deveriam produzir frutos. Que frutos são esses? Lá em Isaías capítulo 5 vai dizer, frutos de justiça, frutos de retidão, que são os frutos doces. E eu mandei os meus servos cobrar que vocês produzissem esse fruto. Mas ao invés disso, o que aconteceu? Eles foram oprimidos, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram apedrejados, eles foram esbofeteados e alguns até mesmo mortos. E Deus vai lá e envia um novo grupo. Quem são esses que foram apedrejados, mortos, perseguidos? Os profetas. A nação de Israel era guiada pelos profetas. Os profetas revelavam a vontade de Deus para o povo. E quando os profetas revelavam a vontade de Deus para o povo, ao invés do povo ouvir aquilo que Deus estava falando, que era cobrando que eles produzissem bons frutos, o que eles faziam? Produziam fruto mau. Não aceitavam a repreensão, apedrejavam os profetas. E na história do reino, o que acontece? A impiedade do povo vai aumentando cada vez mais. E quanto pior fosse a nação, quanto pior fosse o pecado daquela nação, maior era a importância do profeta. Aí Deus levanta profetas como Elias, como Eliseu, como Isaías. Profetas, quanto maior e mais ímpia fosse a nação, maior era a importância daquele profeta. Olha para o reino dividido, olha para o Reino Unido. O reino, tanto o reino do juízo, o período do juízo, o período dos primeiros reis de Israel. Quais foram os profetas mais importantes? Vai falar de Samuel. Samuel profetiza na época de um rei ímpio. Quem era o rei? Saul. Quem lembra qual é o nome do profeta na época de Davi? Quem lembra? Natã. Pouca gente lembra. Por quê? Porque era um rei justo. Então não era um profeta que tinha tanta proeminência. Mas de Acabe e Jezabel todo mundo sabe. Quem que era o profeta na época de Acabe e Jezabel? Elias. Depois, Eliseu. Quanto pior fosse o pecado da nação, ou seja, Deus envia cada vez mais avisos. Eu vou cobrar o meu fruto. Eu quero receber a minha parte. E aí ele fala que por último ele envia então o seu filho. E o que eles fazem com o filho? Vem aí o herdeiro. Vamos matá-lo e tomar posse da terra. Jesus ainda não havia morrido, mas já havia sido enviado. E quando ele fala isso para aqueles fariseus, ele pergunta para os fariseus assim: o que vocês acham que o dono da terra vai fazer com esses arrendatários? Os fariseus, imediatamente, eles responderam o que o dono da terra faria, ou o que era natural que se fizesse com aqueles arrendatários.
Ele fala assim, quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Jesus pergunta. Eles então respondem, os líderes religiosos responderam, ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros que lhe darão a sua parte para depois de cada colheita. E Jesus fala assim, exatamente. Só que o que eles não perceberam? Que eles estavam pronunciando uma sentença contra eles mesmos. E era muito comum que os profetas usassem desse tipo de artifício para da boca deles sair qual era a condenação que eles receberiam. Quando Moisés está enfrentando o faraó, ele fala assim, olha, a última praga do Egito vai vir da boca de faraó. O que o faraó faz? Manda matar todo o primogênito do povo hebreu. O que Deus faz? O que Deus fala? O primogênito de todo o povo egípcio vai morrer. O profeta Natan chega para Davi e conta uma história para Davi. Davi havia pecado, Davi havia encomendado um assassinato, havia cometido um adultério, encomendado um assassinato, conspirado contra a vida de um servo e um soldado leal a ele, e de repente, aquilo passou, Natan foi morto, ele toma a mulher de, Urias foi morto, ele toma a mulher de Urias para ele, e de repente, ninguém toca no assunto. Era como se uma coisa que todo mundo soubesse, mas ninguém fala sobre isso. Porque Davi era o rei. Davi era o rei de Israel. Ninguém vai falar sobre isso. Todo mundo sabe, mas é um assunto que ninguém toca. De repente, Natan chega, e os reis, eles tinham um caráter de ser juiz sobre a nação. As causas mais difíceis da nação eram julgadas pelo rei. O rei decidia. O rei era o juiz. Hoje a gente tem instâncias de julgamento que vai desde tribunais inferiores até tribunal superior. E o rei tinha essa prerrogativa de julgar as causas mais difíceis. E Natan chega para Davi e conta uma história para Davi. E Natan conta para Davi, dizendo assim, que havia um homem, e esse homem, ele não tinha nada, a não ser uma cordeirinha, que ele cuidava com muito amor, e de repente, um outro homem que era rico, dono de muitas posses, tinha muitas ovelhas e gados, e tudo do bom e do melhor, ele recebe um viajante, um amigo, e ele vai, toma a cordeirinha daquele homem que não tinha nada, e mata aquela cordeirinha, e sacrifica aquela cordeirinha. Davi ouve aquela história e ele fica indignado. Ele levanta e ele pronuncia um julgamento muito rápido. E ele fala assim, esse homem que cometeu tal ato, ele deve ser morto. E aí Natan olha para Davi e fala assim, Davi, você é esse homem. Davi imediatamente ele se rasga diante de Deus, ele se humilha e ele reconhece o pecado dele, que até então ele não tinha consciência do tamanho do pecado que ele havia cometido. E Natan fala assim, você não vai morrer não, mas o teu filho, ele vai morrer. O filho gerado desse adultério, ele vai morrer. E aí Davi, então, ele ora, ele chora, ele pede perdão a Deus, ele se arrepende, ele entra no templo, ele se veste de pano de saco, ele jejua, ele fica sem comer. Mas havia uma sentença de juízo sobre a vida de Davi. E o filho dele morre. Quem foi que pronunciou o juízo sobre a vida de Davi? Foi Natan? Foi o próprio Davi. E aí Jesus conta a mesma parábola, falando assim, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com essas pessoas? E os fariseus imediatamente falam, vai castigá-los. Ele os matará cruelmente, não é só morrer. É com requinte de crueldade, porque realmente o que eles fizeram não se faz. E ele continua. Ele fala assim, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó.
O que Deus está dizendo? Ele fala assim, o reino de Deus, essa vinha, vai ser tomada de vocês, da nação de Israel, e vai ser entregue a outro povo. E esse povo vai produzir os devidos frutos. São frutos de justiça. Por que eu não creio em um evangelho que não gera transformação? Porque eu não creio em um evangelho que não convence as pessoas do pecado. Porque eu não creio em um evangelho que não transforma a vida de pessoas. Porque se nós não produzirmos os frutos de justiça, nós seremos semelhante a um vinhedo, que ao invés de produzir uvas doces, estamos produzindo uvas amargas. O que Deus espera de nós? Que nós produzimos frutos dignos de arrependimento. O que João Batista dizia? Que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que defraudava não defrauda mais. Ou seja, há uma mudança de caráter. Nós já estamos em posse da terra. Nós já estamos arrendando essa terra. Você acha que Deus não poupou Israel do fruto mau que dava para a terra? Vai poupar eu e você? Ou eu e você também temos a missão e a obrigação de produzir esse fruto de justiça, esse fruto de uvas doces, esse fruto que seja um fruto que as pessoas possam se alimentar dele? O que diz em Gálatas capítulo 5? Vai falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Não dá para você produzir um fruto que não seja o fruto do Espírito, porque a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Nós precisamos, as pessoas precisam ver em nós a transformação, a mudança, porque nós estamos edificados em Cristo, que é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra que os construtores rejeitados, ele vai dizer assim, quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e a quem sobre quem ela cair será reduzida a pó. E aí tem um provérbio que vai dizer assim, o que acontece se você pegar um jarro, um vaso, e deixar ele cair sobre uma rocha? O que vai acontecer? O que acontece se eu pegar um jarro e deixar ele cair sobre uma rocha? Essa é fácil, física. Vai quebrar o jarro. Alguém duvida? Sim ou não? Quebra ou não quebra? Mas se fosse ao contrário? E se a rocha cair sobre o vaso? De qualquer jeito o vaso quebra. Isso é o que dá você estar em uma posição de oposição a Deus. Não importa a forma, a gente sempre vai ser prejudicado. E ele vai dizer, se você tropeçar na pedra, você vai ser despedaçado. E sobre quem a pedra cair, ela será reduzida a pó. Quando os sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, eles então, no final da história, eles perceberam que aquela história que Jesus estava contando não falava sobre eles. Jesus estava falando exatamente deles. Eles só perceberam que Jesus estava falando deles no final da mensagem. E aí eles vão falar assim, que eles perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referiam. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Jesus é a pedra de tropeço. O que significa isso? Ele era uma contínua ofensa aos líderes judeus. Jesus não era aquele que traz uma mensagem confortável. A mensagem de Jesus era confrontadora. Era uma mensagem que requeria deles uma mudança de exposição de mente e de coração. Não era uma mudança qualquer. O evangelho é confrontador. Hoje o reverendo André, quando ele começou a aula, a primeira pergunta que o André fez, qual foi a pergunta que o André fez? Qual foi a pergunta que o André fez? Não sabe, né? O que é melhor? Não é isso, André? Você ser elogiado ou criticado?
O que é melhor? A nação de Israel estava acostumada a viver com os elogios. Só que Jesus chega e não elogia a nação de Israel. É só crítica, é só pancada. É só, não se arrependem, mudem. O que acontece com o profeta que condena o erro, que fala, que confronta? O que acontece? Alguém que te critica o tempo todo, ele é convidado para churrasco? Ele é convidado para festas? Ele recebe honrarias? Ele recebe agradecimento? Sim ou não? Não. Agora, quando a pessoa que elogia, a pessoa que bajula, a pessoa que bate nas costas e fala que está tudo bem, a gente não gosta de ouvir pessoas que falem aquilo que a gente quer ouvir? Não é bom você ouvir aquilo que a pessoa fala que você quer ouvir? Não é bom? Eu chego para minha esposa e falo assim para ela: nossa, eu estou me sentindo gordo. Já pensou se ela olha para mim e fala assim: não, que isso, você está ótimo. Exato. Que isso, amor? Nossa, você está ótimo. Você está magrinho, fininho. Mas se ela chega e fala assim: tá ruim. Vocês acham que eu vou falar para ela assim: você tem razão, obrigado por ter me alertado, amanhã eu vou para a academia, vou fazer dieta? A gente não vai gostar. Mas é o que nos traz confronto. Só pode haver mudança se houver confronto. Há muitos anos atrás, quando Barack Obama ainda era presidente dos Estados Unidos, ele saiu na revista Times. E nessa revista, eu não sei exatamente, não vou lembrar qual foi a revista, mas se vocês digitarem no Google depois vocês vão ver. O título dessa matéria, e saiu no Brasil, era Livre-se dos bajuladores. Alguém lembra? Não? Então, livre-se dos bajuladores. O que ele dizia? Que ele não gostava de bajulador. Ele não tinha no seu círculo mais próximo bajuladores. O bajulador, ele é um perigo. Porque ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Só que a pessoa que te confronta, como Jesus fazia o tempo todo, era só com os líderes judeus? Não. Jesus, um dia, ele está pregando uma mensagem, e ele fala para todos os discípulos que estavam ali com ele, ele prega uma mensagem tão dura que ninguém fica. Todo mundo começa a ir embora. Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, dá uma segurada aí. Senhor, essa palavra está muito dura, está pesado. Senhor, essa palavra, quem pode suportar o que o Senhor está falando? Ninguém pode suportar, está ruim a mensagem. Vamos falar do céu, vamos falar do reino, vamos falar de coisas boas. Jesus estava falando o quê? De morte, de crucificação, que a carne dele era comida, o sangue dele era bebido. Havia acabado de acontecer a multiplicação de pães e peixes, estava todo mundo feliz, todo mundo alegre. Um reino próspero, não ia mais faltar comida. E Jesus está ali repreendendo aquelas pessoas, falando de crucificação, de morte, da sua carne ser comida, do seu sangue ser bebido. As pessoas falam: não gostei, foram embora. Foram embora. De repente, quando aquelas pessoas saem, Pedro chama Jesus e fala assim: Senhor, hoje a mensagem não foi legal. Por quê, Pedro? Porque você falou umas coisas que ninguém gostou. Muita gente foi embora e talvez nem volte mais. Precisa dar uma segurada, precisa dar uma aliviada. E aí Jesus falou para Pedro assim: Pedro, a porta é a mesma para eles e para você. Se você não está feliz com a mensagem, se você não gostou da mensagem, pode ir. E aí Pedro, então, num lampejo de lucidez, uma iluminação do Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro. Pedro reconheceu a sua pequenez e ele olha para Deus e fala assim: Senhor, para onde irei, se só Tu tens palavra de vida eterna?
Para onde nós podemos ir se só Cristo tem palavras de vida eterna? Você só vai ser transformado quando você for confrontado. Se você vem para a igreja todo domingo e você ouve que está tudo bem com a sua vida, você nunca vai mudar. Você precisa vir aqui para você ouvir que você é ruim, que você é pecador, que você é mau, que você precisa ser transformado, regenerado, que você precisa perdoar, que você precisa amar, que você precisa largar o seu pecado. É para isso que Jesus te traz aqui toda semana. E aí a gente vê testemunhos de transformação. Pessoas dizendo que não perdoavam e conseguiram perdoar. Pessoas dizendo que não queriam conviver com uma outra pessoa e conseguiram conviver. Pessoas dizendo que estavam na prática de algum pecado e deixaram de estar naquela prática de pecado. Talvez eu vou pregar aqui vários domingos e não vai ter ninguém chorando aqui, porque está emocionado, foi tocado, que a palavra foi bonita. Mas se domingo que vem, daqui uma semana, um mês, um ano, você estiver aqui, contrariado, mesmo sendo aquele filho que fala assim, eu não vou mais, e na semana que vem tá, eu tenho certeza que a obra de Deus foi feita na sua vida. É essa transformação que o Evangelho tem que gerar em nós. É essa transformação que Deus espera de nós. Porque o cântico do vinhedo, ele pode até começar bonito, mas ele termina com uma repreensão. Vocês deveriam produzir frutos de justiça, mas em vez disso, opressão. Vocês deveriam, aleluia, vocês deveriam, esperava colher retidão, mas da nação eu ouvi gritos de angústia. Então, Deus sempre vai requerer de nós, que somos arrendatários da terra. Pela sua graça, nós herdamos bênçãos espirituais, mas Deus espera de nós que nós produzamos frutos dignos de arrependimento, porque nós somos aqueles que Deus permitiu que fosse tirado uma nação, para que fosse colocado um povo que não era digno. Eu e você, como ele falou, foi falado na semana passada, que prostitutas e publicanos, pecadores, entrariam no reino de Deus antes que aqueles que se consideravam justos. E nós somos esses pecadores. Nós somos essas pessoas rejeitadas, que entraremos nos céus antes daqueles que se consideram justos. Então, o primeiro passo para você alcançar a salvação, o primeiro passo é você reconhecer que você é pecador. É reconhecer que você é alguém que não merece a salvação. Não há frutos de justiça em nós, mas com a graça de Deus, nós precisamos ser transformados dia a dia e passemos a produzir frutos dignos de arrependimento. A ponto de nós sermos aqueles ao qual Jesus diz aqui no versículo 43, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Ou seja, quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Estar em um lugar de oposição a Deus, não importa se é em cima ou se é embaixo, é ruim. É ruim. Não importa se o vaso cai sobre a rocha, ou se a rocha cai sobre o vaso. Olha o que Deus diz para Paulo. Paulo está indo perseguir os cristãos. E Jesus vai ao encontro de Paulo. Jesus olha para Paulo e fala assim, Paulo, para. Você está numa guerra que você nunca vai vencer. É muito difícil para você, é duro para você lutar contra os aguilhões de Cristo. Eu já expliquei para vocês o que é aguilhão. Aguilhão é uma haste de metal longa com uma ponta, como se fosse uma lança na ponta, que era usado para tocar boi, era usado para tocar animal. Se o animal fosse contra a direção que ele estava sendo tocado, ele ia se ferir, ia se machucar, e ele nunca ia conseguir vencer aquela lança. Porque ele ia se machucar, quanto mais ele tentasse, mais ele ia se machucar. E tem gente que insiste em seguir numa posição contrária à vontade de Deus, mesmo sabendo que vai se ferir, mesmo sabendo que vai se machucar, mesmo sabendo que se cair sobre a rocha cair sobre ele, vai se quebrar, e mesmo assim insiste.
e mesmo assim insiste. Ô uva de fruto amargo, nós precisamos produzir frutos doces, porque Deus tem cobrado, dia a dia, a parte dele no reino. Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus.